10 questões de português que são muito comuns em concurso. Óbvio, não é desse modelo. Eu tive que reduzir, diminuir o enunciado para poder caber na tela e para você poder assistir, sei que seja cansativo, beleza? Eu não vou ficar triste se você não acertar essas 10 questões. Eu vou ficar triste se você desistir de ir até o final e falar que não consegue. Beleza? À medida que eu for respondendo essas questões, eu vou comentando alternativa por alternativa para você entendendo e ficar fera, para você ver como é que essas questões caem no concurso. Se você gosta de responder questões de português, se você quer aprender, se você está cansado de ficar vendo coisa ruim na internet aí, baixa aqui o material, ó, no link abaixo. Tem mais de 200 questões comentadas em língua portuguesa por mim, com base na gramática do Evandro Bechara, com base na gramática do Celso Cunha, do Lindley Sintra, materiais assim que com certeza são bases para questões de prova. Tá? Então, se você quer estudar, quer dar uma mudança na sua vida, quer ser uma pessoa diferente e dar uma condição melhor para sua família, o caminho que eu conheço é através dos estudos. Então, não deixe de conferir aqui embaixo. Sem mais enrolação, nossa primeira questão aqui, questão de interpretação de texto. Pausa o vídeo, tenta responder. Aí no final, você me conta aqui nos comentários quantas você acertou, só para a gente ter uma ideia se você está preparado ou não para enfrentar uma prova de concurso. Beleza? Vamos lá. Leia o trecho. Embora estivesse cansado, João decidiu continuar o trabalho até concluir o relatório. E aí, o que esse trecho indica? O que ele indica? Letra A. João parou de trabalhar por estar cansado? João só trabalhou porque estava descansado? João continuou trabalhando mesmo cansado? João não conseguiu terminar o relatório. E aí, o que quer dizer esse trecho? Veja bem, a gente tem uma aula sobre orações subordinadas aqui. E nela, você vai perceber que essa palavra aqui, ó, embora, tem um significado muito grande de concessão. E o que é concessão? Concessão é quando eu tenho algo ao contrário, mas que esse algo não impede que eu faça uma ação. Isso é conceder. Pensa assim, tá difícil, mas eu vou conceder aquela ação. Ou seja, ó, tá difícil, João tá cansado. Embora estivesse cansado, tá difícil. Ele concedeu o ato de continuar trabalhando até concluir o relatório. Então esse trecho indica o quê? Letra A. João parou de trabalhar por estar cansado? Incorreto. Não é isso que está dizendo. Essa alternativa ela contradiz o texto que nós acabamos de ler. Porque a conjunção concessiva, embora que eu sublinhei para você aqui, ela vai indicar que o cansaço era um obstáculo real, como eu acabei de explicar. Um obstáculo real, mas que não impediu a ação. Lembra bem, conjunção concessiva, embora esse é o papel dela. Letra B. João só trabalhou porque estava descansado. Ó, incorreto também. O texto afirma categoricamente que é o oposto. Ele não estava descansado, ele estava cansado. Ó. Tá aqui, ó. João estava cansado e não descansado. Letra C de caso. João continuou trabalhando mesmo cansado. Exatamente. Embora estivesse cansado, ele concedeu o ato de trabalhar. Resposta aqui, letra C de caju. Letra C de caju. Depois você conta para mim aqui nos comentários. Depois que você se inscrever no canal, depois que você der o joinha, você conta para mim se você acertou essa questão aqui. Beleza? Parece fácil porque a gente está respondendo, está comentando. Mas quando tiver só você, cara a cara com a questão, se você não souber conjunções, fica muito difícil. Letra D aqui, só para terminar de corrigir todas as alternativas. João não conseguiu terminar o relatório. Está incorreto, né? O trecho diz que ele decidiu continuar até concluir. João é persistente. É assim que você tem que ser se você quiser passar em uma prova. Se você quiser aprender, se você quiser passar no concurso, você tem que ser persistente e fazer várias concessões. Beleza? Questão de número 2, sem enrolação. Você não tem tempo a perder. Questão de concordância verbal. Isso aqui, ó, despenca em prova. Claro, a banca vai fazer o quê? Vai colocar um texto gigantesco para você, para te distrair. Mas o que ela vai pedir de você é a concordância verbal. Concordância do sujeito com o verbo. Letra A. Assinale a frase correta, né? Fazem 2 anos que não viajo. Ó, isso aqui, ó, matéria paga. Isso aqui não existe. Letra B. Faz 2 anos que não viajo. Letra C. Fazem 2 anos que não viajo eu.
Letra D, faz 2 anos que não viajo eu. Até repetiu, que não viajo eu, que não viajo eu. Erradíssimo aqui as duas, tá? Então, letra A, o verbo fazer aqui, ó. O verbo fazer. Quando exprime tempo decorrido, ele é o quê? Ele é impessoal. Então, ele não vai para o plural, não tem esse M. O correto aqui faz 2 anos que não viajo. Letra B, de Bolívia. É a resposta. Verbo fazer, verbo haver, impessoal, ele não vai para o plural. É diferente do verbo existir, tá? O verbo existir vai. Aqui, ó, fazem 2 anos que não viajo eu. Não, tentaram até fazer uma besteirinha aqui colocando esse eu no final, mas não tá certo. Faz 2 anos que não viajo eu. Não precisa desse eu aqui, mas sem o eu aqui fica certo. Faz 2 anos que não viajo. Então, gabarito, letra B de bola. Ó, essa questão é só para a gente relembrar o verbo fazer, a impessoalidade do verbo fazer. Se você já vem estudando todos os dias, isso aqui é matéria óbvia, mas se você não vê há muito tempo, serve aí para revisar. Questão de número 3, concordância nominal. Assinale a alternativa correta. Vou fazer bem rapidinho para a gente não perder tempo. Tá? As questões que forem fáceis, nós vamos passando. No final você me conta quanto se você acertou. Quero ver se você tem perseverança para aprender. Assinale a alternativa correta. Letra A. As alunas estavam meio cansadas. Letra B. As alunas estavam meias cansadas. Letra C. As alunas estavam meio cansadas. Letra D. As alunas estavam meia cansadas. Nossa, aqui está querendo fazer a concordância com meio. E aí? Meias existe? Meia existe? Meios existe? É isso que a alternativa quer saber. Letra A. As alunas estavam meio cansadas no masculino? Alunas no masculino? E aí? É ou não é? Responde para mim. A palavra meio aqui, ela vai funcionar como um advérbio de intensidade. Tipo, pensa assim, pouco, meio e muito. Elas estavam meio cansadas. Ela vai modificar o adjetivo cansadas. Então, como advérbio, ela é uma classe de palavra invariável, você tem que aprender não só a responder, mas como justificar a questão. Meio é um advérbio. Advérbio faz parte das classes de palavras das invariáveis. Se você não viu a aula de classe de palavras, tem aqui no canal. Invariáveis. Então, ela não vai variar. Meio é invariável, então ela não vai para lugar nenhum. É meio e meio e pronto. Então, aqui, ó, as alunas estavam meio cansados. Letra A de arroz com feijão. Por que a B está errada? Ó, as alunas estavam meias cansadas. Erradíssima, né? O erro aqui consiste em flexionar o advérbio no feminino plural meias. Não, meias só aquela de colocar no pé. A forma meia flexionada só existe assim. Meia, colher ou substantivo a meia. Como advérbio, meias aqui, ó, não existe. Não existe como advérbio. Existe como substantivo e existe como numeral. Letra C. As alunas estavam meios cansadas. Meio aqui, não posso colocar no masculino plural. Letra D. As alunas estavam meia cansadas. Faltou um S aqui, né? Porque tem que concordar com alunas. Quer dizer, tem que concordar e faltou... Desculpa, faltou um S? Não. Aqui não é S. Aqui tinha que tirar esse A e colocar um O. As alunas estavam meio cansadas, vai ficar igual a letra A. Matou? Corrigimos as 4 alternativas da letra 3. Resposta letra A de arroz com feijão. Vamos agora para a questão de número 4, regência verbal. Ó, esse verbo aqui, ele é sensacional, porque ele cai de uma forma assim, que despenca. Despenca em prova. Por quê? Porque ele cai como verbo transitivo indireto. Assistir a novela, como crase. Assistir ao filme. Beleza. Verbo assistir com sentido de ver é transitivo indireto. Mas, e se eu tiver o verbo assistir no sentido de cuidar? O médico assistiu o paciente. E aí? Ele se mantém transitivo indireto ou é transitivo direto? Fulano assiste em São Paulo. E aí, o que isso significa? Entendeu? É porque nas provas, como aqui mesmo,
Aqui ele está no sentido de ver. Ver, ele é transitivo indireto. Então ele vai pedir preposição. Se você rebater o olho, ele vai saber qual é a alternativa correta. Vamos lá, letra A. Na letra A, há uma incorreção aqui. Por quê? No sentido de ver ou de presenciar, o verbo assistir é transitivo indireto. Então ele precisa de um A aqui, ó. Assistir ao filme. E não o filme. Letra B. Assistir ao filme ontem. Letra B de Barcelona está correto aqui. Assistir ao filme. Esse A é preposição, que é sendo regido pelo verbo assistir. E esse O é substantivo que acompanha o filme. Você precisa saber justificar a resposta, tá? Precisa saber justificar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a banca pode te dar uma questão em que todas as alternativas estão corretas, mas ela pede a justificativa. Qual justificativa é igual? Às vezes todas estão corretas, mas ele quer aquela justificativa. E isso aqui é o que nós acabamos de fazer. Nós justificamos a questão. Letra C, por quê? Assistir no filme? Não, senhor. Não existe. Só a não ser que você esteja dentro do filme. Assistir de filme, de também não é a preposição correta aqui do verbo assistir. Vamos lá, questão número 5. Chegamos à metade do nosso simulado. Espero que você esteja gostando. Crase. Este assunto aqui é muito, muito bacana mesmo. Assunto recorrente em provas. Crase. Vamos lá. O que pega muita gente em crase? Crase pega porque você precisa conhecer o verbo. Para eu ter o encontro da preposição com o artigo feminino a, eu preciso ter um verbo transitivo indireto. Alguém te ensina isso em crase? Não. Não que eu conheça. Porque se você não tiver um verbo transitivo indireto, você não vai ter uma preposição a sendo regida pelo verbo. Então, quando eu vejo o verbo aqui entregar, eu sei que ele é ou transitivo indireto ou ele é bitransitivo. Por exemplo, o verbo entregar é bitransitivo. Entreguei algo a alguém. Esse a alguém, a segunda parte desse verbo, é que vai fazer o fenômeno da crase. O primeiro não, porque é transitivo direto, não precisa de preposição. O indireto precisa. Então, o mesmo verbo pode ter preposição e crase, como não pode ter. Vai ficar claro agora. Olha só, letra A. Entreguei o documento à diretora. Aqui, o documento é objeto direto, tá? Objeto direto. Vou colocar um OD aqui, objeto direto do verbo entregar. Pronto. E a diretora é o objeto indireto, OI. Então, o verbo entregar é um verbo é um verbo bitransitivo. Ele é transitivo direto e indireto. Entregar algo, o documento, a alguém, a diretora. Então, ocorre aqui a fusão da crase entre a preposição a, exigida pelo verbo, e o artigo feminino de a diretora. Então, aqui, essa crase aqui está correta. Esse a aqui, ó, da crase, imagine esse a como dois as. O a que vem lá do verbo entregar e o a substantivo que determina aqui a diretora. Ficou claro? Letra A de Alavés. Alavés, um time espanhol. Alavés. Letra B. Entreguei o documento à diretora? Não, faltou crase aqui. Ó. Justamente porque o verbo entregar é bitransitivo. Entreguei o documento à diretora? Está certo aqui, mas esse sinal de crase está apontado para o lado errado. Então, o nosso erro está aqui. Aqui colocou um acento agudo, né? Então, está erradinho. Acento agudo e não acento grave. Ah, e o nome desse acento aqui, ó, da crase, é acento grave. Crase é o nome do fenômeno, do encontro. O nome do acento é acento grave. Letra D. Entreguei o documento à diretora. Tá certo, são dois As. Mas não precisa escrever dois As. Seria assim, ó, dois As, se eu não tivesse o acento grave. Aí ficaria assim, ó, imagina não ter acento. Entreguei o documento à diretora. Beleza. Para não fazer isso, eu faço uso da crase. Muito boa essa questão, gostei. Dá bastante para a gente poder revisar o conceito de crase, o conceito de transitividade verbal. Me conta aqui embaixo se você entendeu, se você está entendendo, se você não está entendendo. E passamos da metade, vamos aí
responder essas questões para ver como está o nosso nível. Lembra que eu falei? Não basta responder, tem que saber justificar porque está respondendo. Não adianta ver nos comentários aqui, ai, tá muito fácil, acertei 10 de 10, isso é bobo, não cai assim. Mas sabe fazer a justificativa? Sabe por que tá certo e por que tá errado? Porque se você souber isso, você vai acertar as mais difíceis. Simples assim. Questão número 6, colocação pronominal. Assinale a frase correta. Letra A. Me disseram que você chegou cedo. Beleza, eu já sei que isso aqui está errado. Agora, por quê? Por quê? No dia a dia, na linguagem oral, na linguagem falada, você pode falar assim tranquilamente, beleza? Me disseram que você chegou cedo. Pode. Existe até um poema do Oswald de Andrade chamado Pronominais. Se você não conhece, pesquisa depois no Google. Pronominais, Oswald de Andrade. Porque essa marca aqui, ó, do pronome oblíquo, no começo da frase, é uma marca do português europeu. Lá eles não falam assim. E nós aqui no Brasil tendemos a falar assim. Então, na língua oral, tenderia a estar certo. Mas em concurso, não. Não posso começar período, frase ou período com pronome oblíquo. Fechou? Letra A aqui está incorreta. Letra B. Disseram-me que você chegou cedo. Me disseram que você chegou cedo. Na linguagem falada, a gente fala assim, mas escrita, eu tenho que usar aqui ênclise. A ênclise aqui está correta. Por quê? Porque o pronome oblíquo me está à frente do verbo. Isso é um fenômeno de ênclise, está absolutamente correto. E letra B, B de Bahia, é a nossa resposta, é o nosso gabarito correto. Letra C, disseram-me que você chegou cedo. Beleza, está correto, mas eu não coloquei o hífen aqui. Então, sem o hífen, passa a estar incorreto. Incorreta a alternativa C de CSA de Alagoas. Letra D, disseram-me que você chegou cedo ontem. Até aqui estava correto. Disseram-me que você chegou cedo ontem. Até aqui estava correto. Aí colocou esse meio aqui só para atrapalhar, só para encher linguiça, tá? Mas não há justificativa para ter esse B. Entendeu? Entendeu a questão? Mais importante é você saber o que faz o pronome estar errado. Pronome oblíquo não pode começar a frase ou período. Então, por isso, o me não pode ser ali, a letra A está errada. Pronome oblíquo, para não ser no começo da frase, ele tem que existir como uma ênclise, ele tem que ir para frente do verbo. Quando é que eu uso próclise? Ele atrás do verbo. Quando eu tenho uma partícula, uma palavra atrativa. Aqui no canal tem aula sobre colocação pronominal, onde eu explico tudo. Quais são as palavras atrativas? São as palavras negativas. Não, nunca, jamais e por aí vai. Tem uma aula completa aqui de colocação pronominal, espero que você veja, caso você tenha dúvida. Se você já está craque nessa disciplina, não precisa. Letra 7, não. Número 7. O professor não é especialista em matemática, mas aqui é número 7, tá? Vou até ajeitar o quadro aqui. Acentuação gráfica. Assinale a palavra acentuada corretamente. E aí, bateu a dúvida? Essa aqui eu quero todo mundo respondendo lá nos comentários. Ah, acertei 9, errei essa, não sei o acento de herói. Não sei. E agora? Vamos lá. Letra A. Herói sem acento. Ó, falta o acento agudo obrigatório. A palavra herói aqui, ela recebe o acento. Ok. Me explica aqui, por que a palavra herói recebe acento? É assim que você tem que fazer. Tem acento? Eu sei, eu posso ter lido e lembro que tem acento. Mas eu tenho que ter justificativa. O que justifica o acento na palavra herói? Ó, a palavra herói, ela é uma oxítona terminada em ditongo aberto. Toda oxítona terminada em ditongo aberto vai ter um acento. Então, a palavra herói é acentuada pela regra dos oxítonos terminados em ditongos abertos. Olha, assim que você justifica. Letra A aqui está incorreta porque deveria ter acento. Letra B, heróico. Heróico tem acento? Não, não tem. Por quê? Porque pelo novo acordo ortográfico, que já falei várias vezes, não é tão novo assim, não se acentuam mais os ditongos abertos e, oi, nas sílabas tônicas de palavras paroxítonas. Heróico, paroxítonas, e oi,
não se acentua mais. Heróico, ideia, assembleia, são palavras que fazem parte dessa trupe aí. Então, letra B também está incorreta, assim como a letra A. Bom, já dei a resposta, né? Letra C de quê? Caxias do Sul. Letra C de Caxias do Sul é o nosso gabarito, porque a palavra está perfeitamente acentuada, pois o acento gráfico permanece nas palavras oxítonas terminadas em ditongos abertos, ei, oi e eu. Beleza? Respondemos e justificamos. E herói sem a herói? Herói? Existe herói? Letra D? A gente não pode utilizar o caractere de acento quebrado, né? Desconfiguramos a palavra, desconfiguramos a entonação. Você sabe que não é assim. Mas se a pessoa perguntar por que está errado esse assunto? Porque você descaracteriza, desconfigura a prosódia da palavra, o som da palavra. Herói vira herói. Você descaracterizou a palavra. Então esse acento da letra D está errado. Questão de número 8, ortografia oficial. Já nas minhas redes sociais, vira e mexe eu faço questões com essas palavras aqui, porque eu vejo que causa muita dificuldade nas pessoas. Então vamos lá. Assinale a alternativa em que todas estão corretamente acentuadas. Vou começar da letra D. Letra D de dinastia. Exceção, sessão e cesão. E aí? Bom, apresenta aqui um desvio ortográfico grave. Cesão aqui, faltou um S. Sessão aqui. E aí? O termo para divisão é da repartição aqui, sessão, como o termo aqui deveria ser com S. E secção, está errada aqui a grafia, beleza? Seção aqui não existe, deveria ser com S, sessão, faltou um S. E exceção, tá certo ou não tá certo exceção? Tá certo ou não tá certo? Tá certo ou não tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certinho a exceção, o que tá certo aqui. Letra C, exceção. Exceção, tá certo. Cesão aqui. Seção de CD, tá certo? Só com S? Me conta aqui. Não, faltou um S aqui. Seção aqui está errado. Letra D. Letra D. Letra C, seção. Me dá uma agonia falar seção, 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 seção. Tá correto. Seção aqui tá correto. Então, a do meio ficou errada. Letra B, exceção. Faltou errado aqui, faltou um C. Seção está certo e secção não está correto. Opa, está errado. Letra A, exceção com X e com C, está certo. Tô ficando rouco, tá faltando minha voz já. Tô ficando rouco e você não se inscreveu no canal, você não curtiu esse vídeo ainda, você não clicou no PDF, ó, baixa aí os PDF para você responder questões no seu celular, na fila do ônibus, no trabalho, manda seu chefe se lascar e vai responder questões para você passar no concurso. Você vai ganhar muito mais, tá? Responde lá 200 questões, você vai aprender português, vai ficar fera. Seção aqui com 2C e 2S está certo, seção aqui está certo, gabarito. Letra A de amorzinho, letra A de amorzinho. 8, letra A de amorzinho. Ortografia tem algumas regras, mas a maioria aqui é você saber a escrita por conhecimento, por leitura, ter contato com a palavra, você passa a ficar mais fácil de identificar. Mas confesso que realmente não é muito fácil quando você não tem esse hábito. 9. Pontuação. Assinale a frase corretamente pontuada. E aí? Maria, que é muito estudiosa, passou no concurso. Essa aqui eu quero ver. Essa é boa. Essa é boa. E aí? Tá correto? Vamos adiantar. O vídeo já tá longo, vamos adiantar. Letra A está incorreta. A oração adjetiva aqui explicativa, qual que é a oração adjetiva explicativa? Aqui, ó. Que é muito estudiosa. Não é qualquer Maria. É a Maria que é muito estudiosa. Então, ela deve ser separadas por vírgulas. Por quê? Porque é uma oração adjetiva explicativa. A ausência aqui da pontuação vai prejudicar a sintaxe e a clareza da frase. Maria passou no concurso. Beleza. Agora, essa oração circulada aqui, ela precisa vir
separada por vírgulas, porque ela é uma oração adjetiva. Tá vendo? Respondemos e ainda justificamos. Letra B. Maria, que é muito estudiosa, passou no concurso. Faltou pouco. Faltou só mais uma vírgula aqui, ó. Justamente porque é uma oração, porque é uma oração adjetiva, deveria vir separada por vírgula, né? Isso é um erro grave, né? Colocou apenas uma vírgula, tinha que colocar as duas separando incorretamente Maria do seu predicado. Quando eu coloco só essa vírgula aqui, ó, eu separo sujeito e predicado, e isso não pode através de vírgulas. Letra C. Maria, que é muito estudiosa, passou no concurso. Só com uma vírgula depois de estudiosa. Comete o mesmo erro da alternativa anterior, mas de forma invertida, né? Deixando a vírgula só aqui para o final. Então, no final da oração, adjetivo explicativo. Então, você vai gerar uma quebra de sintaxe aqui. Está errado. Deveria aqui, ó, ter uma outra vírgula. Maria, que é muito estudiosa, passou no concurso. Letra D. Maria, que é muito estudiosa, separada por vírgula, oração adjetiva, passou no concurso. Gabarito. Letra D, de Dinorá. Fechou? Vamos para a última questão número 10. Respondo ou deixo para vocês? Deixa eu ver, 26 minutos. Vou responder. Vou responder para você, mas eu quero que você saia dessa questão aqui, quando a gente responder, e coloque nos comentários quantas você acertou, quantas você errou, se achou alguma difícil, se achou fácil. Eu quero saber se você está preparado ou preparado. Se seu cérebro ainda não está corroído, você chegou até o final e está estudando. Na frase, a cidade acordou triste com a notícia ao uso de. E aí? A cidade acordou triste. Quem acorda? Quem acorda é o ser humano. A cidade acordou triste com a notícia. E aí? Qual é a resposta? Qual é a resposta da questão de número 10? Letra A, metáfora? Não, a metáfora ela se baseia numa relação de semelhança ou comparação implícita entre dois elementos distintos. Não é o caso aqui, né? Porque a cidade física ela não é comparada a uma pessoa triste. Então, não é metáfora por isso. Saiba que não é metáfora, mas saiba explicar o porquê. Letra B, metonímia. Ocorre emprego de uma palavra por outra devido a uma relação de proximidade ou contiguidade, né? E aí? Ó, ele usou aqui o continente, né, a cidade, no lugar do conteúdo. Quem acordou triste? As pessoas. Então, cidade aqui está no lugar de pessoas. Quando isso ocorre, nós temos aqui uma B de abacate. B de abacate. Não, B de abacate não. B de abacate não. B de quê? B de quê? B de quê? Bacaxi também não, é com A, é igual abacate. B de bife. Letra B de bife. Metonímia é a nossa resposta correta, porque a cidade não acordou triste. Quem acordou triste foram as pessoas. Eu substituí conteúdo pelo continente. Conteúdo pelo continente. Metonímia. Hipérbole tem exagero? De certa forma sim, mas não. Não tem exagero de quantidade, né? Não tem exagero de quantidade. Mas assim, você pensar que toda uma cidade acordou triste é estranho. Mas não ocorre hipérbole, né? 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas acordaram tristes naquela cidade. Aí a cidade tem 100 mil habitantes, né? Aí é um exagero. Ironia é quando você quer dizer uma coisa falando outra. Também não tem aqui. Então, essas foram as 10 questões. Quero que você conta aqui para mim quantas você acertou, quantas você errou, se é que você achou alguma coisa difícil, se é que você errou alguma. Estamos caminhando para os 1.000 inscritos nesse canal. Meu muito obrigado a você que se inscreveu. Meu muito obrigado a você que permanece comigo a cada vídeo. Você que me segue nas redes, que manda mensagem. Principalmente muito obrigado a você que clica aqui embaixo na descrição e adquire nosso PDF com 200 questões comentadas de concurso para estudar, para mudar de vida. Para você que me manda mensagem, que fala que gostou das questões. Para você que me manda mensagem pedindo mais questões. Eu fico muito feliz quando você fala assim, olha, eu estou estudando para tal concurso, quero questão sobre isso. Eu vou lá, faço, reforço seu material para não te deixar na mão, porque eu gosto muito, muito, muito de estudar e de ajudar quem quer estudar. Se você gosta de estudar, você quer mudar a sua vida, você quer ter um futuro diferente, quer aprender língua portuguesa, que cai em todos os concursos no Brasil, cai língua portuguesa. Todos eles cobram língua portuguesa, Enem cobra língua portuguesa, vestibulares cobram língua portuguesa, concurso da polícia, concurso de professor, concurso de qualquer coisa,
tem língua portuguesa. E assim, você começa do básico ao avançado aqui comigo. E é isso que vai fazer você ser aprovado ou aprovado. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de contar para mim aqui quantos você acertou. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.